Esse é o Pauta Criminal, um podcast sobre o poder punitivo. Em cada episódio, eu, Davi Tangerino, vou trazer um convidado para falarmos sobre o controle de comportamentos por meio do castigo, que no juridiquês chamamos de sanção ou de pena. Hoje no Pauta Criminal nós temos a imensa honra de receber a psicanalista Vera Iaconelli. Vera, eu queria, primeiro de tudo, te agradecer muito pela generosidade, pelo tempo de bater esse papo aqui com a gente e já lançar um pouco uma pergunta, né? Ou um convite, um pedido para você dizer um pouquinho quem é a Vera, de onde ela vem e, fundamentalmente, por que a psicanálise? Como você chegou na psicanálise? Bom, eu cheguei na psicanálise porque eu acho que a primeira pergunta é impossível de responder, quem é a Vera? Então a gente já vai pular para a segunda, e talvez isso diga alguma coisa de mim, né? Porque eu cheguei na psicanálise a partir do meu sofrimento, a partir eu tinha uns 17 anos e já tinha muitas questões pessoais, mas também da minha vida, de sofrimento familiar e coisas né, comigo mesma. Então eu vou procurar análise. E é nesse percurso que começa com uma análise, depois vai várias psicoterapias, e fiz tudo que você pode imaginar em termos de tratamento psicológico para ir me havendo com as minhas questões, né, existenciais e contingenciais, né, aqueles acontecimentos às vezes traumáticos na vida da gente, mas a própria vida como uma questão sempre um tanto traumática para todos nós. Até que eu, num dado momento, deparo com a psicanálise, né? E com a psicanálise posteriormente lacaniana. Isso, para mim, teve um efeito. Nesse meio, eu fui fazer psicologia, que não é obrigatório para se tornar psicanalista, mas também teve muita importância para mim. Tem pessoas que vêm de percursos diferentes, mas no encontro com a psicanálise lacaniana, eu encontrei uma coisa para mim que fazia muito sentido, que me ajudou muito, e eu sempre me pautei nisso para pensar os atendimentos dos meus pacientes, né? Sempre foi a partir, que eu acho que é uma prerrogativa bem importante, né, da psicanálise, que é entender que a formação de um analista passa pela análise e não só pelo eixo teórico, né? Isso é uma questão para a gente super importante. Então, sempre teve esse tripé, né, que o Freud coloca como tripé da formação de um analista, que é a análise pessoal, o estudo da teoria, que é sempre assim complexo, contraintuitivo, trabalhoso, e também a supervisão dos casos que ao longo dos anos eu fui atendendo, e que aí nessa supervisão você vai, mais do que supervisionar o caso em si, existem vários tipos de supervisão, mas se supervisionar escutando o inconsciente do outro, quer dizer, no fim você também vai levar um monte de coisa da tua supervisão para a tua análise, criando esse circuito que sempre acaba na análise, porque quando às vezes você tem um ganho de conhecimento na teoria psicanalítica que você percebe, isso era aquilo, eu li isso, e você vê na sua análise, aí fala, é isso, entendeu? Então é um circuito que se retroalimenta, trabalhosíssimo, né? Porque o Lacan vai dizer que o inconsciente é o único trabalhador que trabalha 24/7, é incansável, né? Ele não dá descanso, está sempre produzindo, você dorme, ele está produzindo mais ainda, então foi um percurso muito, não teve essa história de conhecer a mim mesma, porque isso é uma coisa que as pessoas adoram falar, mas a gente não gosta de se conhecer a si mesmo, que é sempre muito perturbador, mas um pouco de tentar administrar esse mim mesmo, que é disruptivo, para sofrer menos, né? Então foi a minha análise, acho que a resposta para essa pergunta. Maravilha. E hoje você coordena um curso de formação em psicanálise, não é isso? Isso, hoje eu coordeno um instituto que tem 5 núcleos ligados à psicanálise, tem a formação, tem relações raciais, relações de gênero, parentalidade e clínicas públicas. Então, são 5 núcleos ligados à psicanálise, tensionando a psicanálise com vários campos, e a formação. Mas a formação, né, Davi, justamente, que está super discutida ultimamente, né, é uma formação que pensa que a gente até brinca que é uma deformação, como dizia o Lacan, que você está bem formadinho e a psicanálise vai lá para bagunçar o coreto, né? Mas é uma formação que tem eixo teórico, eixo clínico, rede clínica e aponta para a análise de cada um. Então, não é uma formação que você vai entrar e vai fazer um cursinho, fiquei aqui 5 anos, que lindo, agora sou psicanalista. É contra-intuitiva, é uma outra lógica, bem complexa e nada universitária, embora a gente tenha
é uma conversa muito legal com a universidade, sim, porque o estudo da teoria na universidade tem, no Brasil, para a gente se orgulhar, o estudo da teoria psicanalítica. A gente tem uma produção universitária lindíssima, que não deve nada ao exterior. Também o Instituto está muito preocupado com essa coisa colonizada, da gente achar que tudo vem de fora, né? Mas essa ideia de que a formação é um processo individual e um pouco mais complexo do que se espera com um diploma. A gente não dá certificado, não tem diploma, ninguém pode ser diplomado psicanalista, né? Maravilha. Vera, vamos entrar um pouquinho então no tema mais direto, central aqui do nosso podcast, que é o poder punitivo. O direito penal, que é a minha área de estudo e de trabalho, né, o braço forte do Estado, ele tem uma pretensão muito clara. Né? Ele pretende que as pessoas obedeçam a determinados comandos e o recurso que ele tem para essa obediência é a violência. Assim entendida a pena, um castigo que tem preponderantemente um sentido doloroso, então privação da liberdade. E aí a primeira, eu não vou nem chamar de pergunta, Vera, porque são perguntas tão complexas e amplas, eu vou preferir chamar de provocação. A primeira provocação é o que leva as pessoas a obedecerem normas ou comandos, a se adequarem a expectativas de comportamento. E aí eu já embutiria uma mais recortada, que é: a violência é um recurso interessante para se atingir essa finalidade? Olha, primeiro eu diria que uma das fontes mais importantes, mais centrais aí para a gente obedecer é o amor, né? Porque a gente começa desde pequeno a se privar, né? Desde sempre, quase, assim, desde o início mesmo. A gente começa a se privar de coisas que a gente quer fazer imediatamente, que a gente deseja fazer, que a gente sente prazer fazendo, enfim, uma liberdade. Por amor aos pais, para ser reconhecido como uma criança amada, para responder essa demanda dos pais. Então, é uma negociação na qual você quer ser amado e você vai abrindo mão de fazer tudo que você quer para receber dos pais aquele olhar de satisfação, de reconhecimento, de elogio, né? E também para não receber, às vezes, um olhar, que não é nem um tapa, nada disso, mas um olhar de decepção, de reprovação, que para a criança pode ser, assim, de uma violência gigantesca, né? Então, a gente vai e ao longo da vida, e muitas vezes a gente vê pais, né? Que você sabe, Davi, que eu tenho uma pesquisa assim, muito forte em relação à questão da parentalidade, né? E a gente vê pais que têm muito medo de inibir os filhos no comportamento, porque eles vão sofrer, vão se frustrar, mas são crianças que depois não conseguem conviver bem socialmente. Ninguém quer convidar para ir à casa, na escola dá trabalho, então, quer dizer, não protege a criança do fato de que, se ela fizer tudo o que ela quiser, ela também vai sofrer uma violência, vai sofrer retaliação, vai sofrer isolamento, porque tem uma regra ali na qual eu me privo de alguma coisa, o outro também, e a gente convive, né? Então, desde sempre, a gente vai negociando, né? Então, tira a fralda e não faz na calça, e faz no banheiro. Toda uma negociação para ver esse brilho no olho do outro, esse lugar de reconhecimento e de poder circular no mundo. Se eu conheço as regras e eu posso obedecê-las, eu posso cada vez mais circular no mundo. E quando os pais percebem isso, eles têm muito mais convicção de dizer: não, tem que falar por favor, tem que falar obrigado, tem que pedir licença, tem que falar bom dia. Essa chateação que faz a vida ser menos atritada, menos sofrida entre nós, né? E que é fundamental. Então, acho que, respondendo de um jeito bem genérico, desde sempre a gente está se havendo com abrir mão e obedecer normas para ter reconhecimento, amor e poder circular e ter poder também, né? Quem consegue identificar os signos, né, de uma cultura circula muito melhor do que quem inadvertidamente, ali por ignorância ou, né, num ato consciente, faz coisas disruptivas, né? Portanto, violência vai na contramão do amor. Mas então, o que a gente entende por violência talvez não seja a mesma coisa, porque é um pouco complicada a questão da violência. O que cada um entende por violência, né? Por exemplo, eu pego no consultório mulheres, homens, mais mulheres, né? Que trazem cenas que, aos meus olhos, são claramente cenas de violência, né? Claramente, né? Aí meu marido me apertou, me empurrou, gritou comigo, mas para aquela pessoa não é. Daquela pessoa não é, porque naquela família, esse tipo de a gente é muito italiano, a gente fala com a mão e todo mundo grita, todo mundo se pega, e talvez não seja.
mas talvez seja. Então, esse para a psicanálise, o reconhecimento da violência ele é cultural, ele não está dado a priori. Eu entendo que para o direito também, né? Porque cada cultura, em sua época, vai dizer isso é violento, isso não é. Pode bater na bunda da criança quando ela pronta? Podia. Podia, não era violência. A criança nascia, você já dava um tapa na bunda dela, para ela, né? Hoje é considerado violência obstétrica. Veja que interessante como vai mudando, né? Então, o lugar da violência também é um lugar a ser questionado, e muita gente apanhou dos pais e não considerava uma violência e hoje acha inacreditável, né? Mas tem outras formas de violência que tem a ver com o reconhecimento do sujeito sobre o desconforto que aquele gesto pode trazer ou não. Então, essa negociação ela é muito complicada, e grande parte do que a gente vê hoje em dia de conscientização das violências são pessoas que sofreram violências que elas não reconheciam como tal, e às vezes, ou porque o direito coloca ali e fala assim, ó, isso aqui não pode, então a gente vai penalizar quem fizer isso, ou porque a sociedade civil fala assim, não, a gente não quer mais isso, o fio-fio na rua é violento, e aí a gente vai começar a pensar o que é estupro, o que é abuso, né, o que é atentado ao pudor, o que pode, o que não pode. Então, essa é uma negociação muito... Não está escrito na pedra o que é violento, o que é difícil, né? Porque a gente acha que fica óbvio, violência é isso. A violência é uma negociação também dos acordos sociais da gente, né? Então eu vou pegar o gancho do acordo. Me parece que seja, digamos, uma premissa ética de um castigo que o sujeito se sinta partícipe da construção da regra que lhe permite sofrer aquele castigo. Eu tenho uma amiga uma vez usou essa expressão, eu adoro repetir, que a faxineira do Freud, né? A faxineira do Freud fazendo faxina, ficava ouvindo algumas coisas e sai repetindo conceitos psicanalíticos. Então, você é um pouco faxineira do Freud aqui. Ouvindo um pouco o que você está falando, é que a criança, então, colocando esse momento primeiro, né, de introjeção das regras, me parece que ela também aceita, em alguma medida, o castigo dentro deste jogo. Então, existe um contrato que une essa família. Então, tem regra, eu tenho um papel. Então, acho que neste jogo, em que era um partícipe da construção daquele jogo, a regra é mais aceitável e, me parece, então, mais cogente, ela é mais conformadora de comportamento. Tentando extrapolar isso para o social, e eu sei que não é elementar extrapolar psicanálise para o social, mas a gente consegue fazer uma ponte? Qual seria o papel, então, de uma imposição de um castigo dentro de um jogo do qual o sujeito não se sentiu partícipe da construção da regra? Sim, é fundamental o que você está falando, né? Porque eu acho que tem um primeiro momento no qual a gente impõe a regra e fala, é isso, não pode e acabou. Não, mas não pode, mas eu não entendo por que eu tenho que dormir cedo. Não precisa entender, você tem que dormir cedo. E a regra está colocada, e ela é um tanto violenta porque ela soa para a criança como algo arbitrário e ela tem que atender. E é claro que é fundamental que quem impõe a regra tenha ali uma credibilidade para a criança e que a criança perceba que a regra não é um capricho de quem coloca. Não é, hoje pode, hoje eu estou cansada, não pode mais, ou amanhã, ou então que uma coisa que também faz parte desse momento que eu estou tentando descrever, no qual, bom, os pais, ou o cuidador que impõe a regra, ele está acima da regra. Então, assim, ele impõe a regra para a criança, mas ele mesmo passa no farol vermelho e dane-se, porque ele é a lei, ele não representa a lei, né? Aquela coisa que a gente vai ver no mundo público muito claramente quando o sujeito acha que ele é a lei, ele não representa a lei, então ele não está submetido às leis como os demais. É uma visão assim de rei absolutista, enfim. Então a criança vai aprendendo a obedecer, né? Que quem é esperto obedece, mas depois ela chega e ela introjeta aquela lei, aí ela começa a falar para o amiguinho, você não pode bater, porque aí ela já está reproduzindo aquilo, né? Já está, vamos dizer, alienada ao desejo dos pais, ok, aos desejos dos cuidadores, mas é uma fase importante também, na qual ela introjeta a lei e ela já também é representante da lei, vamos dizer assim. Mas tem um outro momento que é mais interessante, um momento mais ético, no qual a criança começa a falar, mas por quê? Não aquele porquê do começo, você não manda em mim, mas mas por que a gente tem que fazer desse jeito? A gente não poder. E aí a parte vai, obviamente, muito mais interessante, quando você já começa a negociar com a criança, onde ela começa a falar: eu não acho certo
que aconteça isso. E você fala, ó, talvez você tenha razão. E aí a gente sai também dessa obediência cega, à crítica, e sempre muito perigosa, e o sujeito começa a ser representante da lei, mas também crítico da lei, e não a partir de um capricho, a partir de uma reflexão no qual ele se inclui na sociedade e inclui o outro, e pode ver o outro, e pode ser visto, e pode negociar, e pode falar, bom, tudo bem, existe uma lei contra o aborto, mas eu sou contra essa lei, eu gostaria de argumentar aqui, a gente vai tentando melhorar as leis, que na nossa sociedade é possível, em sociedades estáveis, né, que vão mantendo as tradições, já é um pouco mais complicado, porque o que está em jogo ali justamente é uma manutenção, que nunca é 100%, mas uma tentativa de ir transmitindo a lei ao longo das gerações. A nossa sociedade padece e ao mesmo tempo, tem a glória, né, de poder repensar as próprias leis, mas isso é muito trabalhoso, né? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas pensando no espaço público, né, a importância de que aqueles que representam a lei, porque ninguém é a lei, né, sejam dignos de confiança, porque eles mesmos se submetem à lei, quer dizer, para os canais, eles não têm o falo, eles são representantes do falo, mas é uma brincadeira de passo-anel, e cada momento alguém está com anel, e em algum momento posso ser eu, né? Eu posso arbitrar coisas na minha vida. Então, e o que a gente vê hoje é uma crise exatamente disso, né? Como quem está ali representando a lei não representa a lei, né? Vai exigindo um lugar de excepcionalidade, os demais falam, meu, mas assim, por que eu vou obedecer? Se, né? Eu quero eu estar também nesse lugar de exceção e poder fazer tudo o que quero eu. Isso virou um ideal. É uma crise terrível, né? Porque a gente vive a contramão da possibilidade civilizatória, né? Na qual todos estão submetidos a algumas normas e algumas inibições fundamentais, né? Acho que a gente, se eu te ouvir bem, então, acho que tem dois, talvez, ingredientes aí que na média, a participação daquele jogo é positiva, né? Então, quer dizer, você cede um pouco, aceita restrições, mas você ganha no conjunto também de proteção, de carinho, de poder ter amigos, ter relações e tal. Mas tem que ter algum tipo de racionalidade, porque aí acho que a gente pode extrapolar o papel da criança no social, né? Que é entender o porquê das coisas, né? E aceitar, ainda que você discorde, aceitar como razoável aquele porquê. Isso me fez pensar, né, rapidinho num acordo. Eu tenho 2 filhas, crianças, num acordo que eu fiz com elas no assunto palavrão. Porque eu falo palavrão. Elas ficavam numa coisa assim, e eu fiz um pacto, que é, olha, palavrão é que nem dirigir. Vai chegar a hora que você vai saber fazer. Então, por enquanto, não pode, mas fica tranquila. Quando vocês estiverem na idade correta e que vocês souberem o contexto para usar, aí papai libera o palavrão. E, aparentemente, foi um acordo de paz, viu, Vera? Acho que foi uma negociação de, olha, você ainda não consegue entender o racional, mas você não está para sempre privada disso. Seguindo um pouquinho, vamos falar de um tema simples, né, que quase não tem importância para a psicanálise, que é o tema da culpa, que é um tema totalmente central para o direito penal. Do jeito que a gente chama a culpa, e mais especificamente a culpabilidade, pela definição média, assim, preponderante, para eu aplicar uma pena particularmente grave, que é a privação da liberdade, nós adicionamos nos ilícitos, então, diferente de não pagar um aluguel no dia ou tomar uma multa de trânsito, nós associamos ao autor deste ilícito penal um juízo de reprovabilidade. Então, não basta dizer que ele fez uma coisa ilícita, nós também temos que dizer que é uma coisa muito feia. Então, a culpabilidade é um juízo de reprovabilidade que tem como premissa, e esse é bem o tema do doutorado, cujo livro eu fiz chegar aí às suas mãos, tem premissas bem iluministas. A ideia lá no fundo é o seguinte, olha, o sujeito é racional, livre e igual, sujeito iluminista, conhece a proibição, porque a proibição ela é uma revelação da racionalidade do Estado, e, portanto, aquele que comete um crime merece ser punido. Muito resumidamente, esse é o esqueleto das ideias que fundamentam a pena e a culpabilidade. Pelas minhas simplórias leituras do Freud, ele não me parece muito animado com a perspectiva deste sujeito iluminista. Eu não sei o quanto isso é um pressuposto necessário da psicanálise, não sei se tem a ver com a desilusão dele da condição de judeu, da guerra, né, etc. Porque aí, se a memória não me falha, essas obras ditas sociais do Freud são mais tardias, né? Então, de um lado, esse sujeito aí me parece um pouco desacreditado pela
não só pela psicanálise, no doutorado eu precisei ler um pouco de Piaget, de Kohlberg, também por esse caminho, essa autonomia moral né, muito forte, ela é estatisticamente menor. E há também aqui, então, uma clara expectativa da possibilidade de dominação, de que este produtor racional de normas vai ter a capacidade de impor essa racionalidade para o sujeito, que, por sua vez, vai ter a capacidade de se autodominar, né? De se subjugar, de se comportar conforme essa racionalidade. Então, de novo, uma provocação bem facinha aqui para você. Número 1, li errado o Dr. Freud. E número 2, é razoável, né? Nós temos esse domínio todo sobre o outro e sobre nós mesmos? Eu acho que a tua leitura está excelente. O Freud, ele é um iluminista crítico do iluminismo, né? Ele ainda acredita na razão como uma ferramenta fundamental, mas não da forma ingênua e deletéria que se pensa quando a gente ignora o inconsciente e põe todas as fichas na vontade, né? O Freud é um cara que sofreu muito durante a primeira, como toda a Europa sofreu muito, e sofreu na vida privada dele também, durante a Primeira Guerra Mundial. Quando ele sai da Primeira Guerra Mundial, o primeiro congresso, em 1919, é um congresso onde ele propõe as clínicas públicas, porque ele entende, é o grande momento social do Freud, que não vai sobreviver muito à Segunda Guerra, que ele já morre em 39, mas que os pós-freudianos são dispersados pelo mundo, pelo nazismo, tem que fugir da Europa, né? E aí eles têm que se adaptar aos Estados Unidos e a outras formas de sociedade, nas quais qualquer visão coletivista que pensasse social podia ser confundida com o comunismo. Enfim, a gente aí tem já os problemas de um início de Guerra Fria aí. Mas o Freud, ele está atento para o fato de que a gente não consegue segurar o nosso inconsciente, a gente não consegue segurar os nossos impulsos como a gente imaginava, e a Primeira Guerra Mundial é claramente isso, é uma barbárie, né? A Primeira Guerra Mundial, dentro de um continente que se dizia continente civilizado, porque então o resto do mundo, né? Os países africanos, né? A América Latina era um horror, né? Eram os bárbaros, eram os incivilizados, mas a guerra foi na Europa e foi uma carnificina, né? Então, o que está em jogo para o Freud, ele vai dizer, o humano, ele não é senhor em sua própria morada, a gente não manda na gente mesmo, né? A parte que se diz eu, consciente, que tem vontade, amanhã eu vou começar a minha dieta e depois vou fazer tal coisa, blá, blá, blá. Essa parte que manda, ela nunca combina direito com os russos, como dizia o Garrincha. Tem o inconsciente, ele é um isopor que sobe o tempo todo na água e você não consegue, ele não para, né? É o 24/7, e ele está sempre produzindo a outra coisa, aquela outra cena, e mais, que eu acho que a grande sacada do Freud é assim, tudo bem a gente ser essa metamorfose ambulante, tudo bem a gente ter um lado nosso que a gente não reconhece, que aparece nas falhas, aparece no sonho, aparece no sintoma, aparece lá, tudo bem, desde que a gente ponha isso na conta. Se a gente fingir que pode controlar, é aí sim que o inconsciente vai se manifestar à revelia. E aí eu acho que tem uma coisa importante, Davi, que é a questão da responsabilização sobre o próprio ato para a psicanálise, e talvez a gente pudesse entrar isso com um pouco mais devagar, assim, é de uma radicalidade, porque isso que o teu inconsciente faz está na tua conta, não está lá. Como muitas vezes as pessoas falam, ai, o cara fez isso, mas ele é psicopata, mas ele é doente, então ele não tem responsabilidade, foi o inconsciente. Não, é o contrário, né? Para o Lacan, isso é absolutamente radical. É você responsável por tudo que você faz, até inconscientemente. Que o sujeito da psicanálise, ele não é indivíduo. Que indivíduo é indiviso, é não dividido. O sujeito da psicanálise, ele é diviso, a gente tem várias partes, vamos dizer, a gente está rachado pelo menos no meio entre consciente e inconsciente. Então, a gente é responsável também pelas gafes. Então, quando você diz assim, desculpa aí, tudo bem, desculpa aí, mas fui eu que fiz, tá? Não é? Ai, foi um lapso, então, foi um lapso. Ah, sonhei, né? Tá, sonhou, mas foi você que sonhou, né? E tudo bem, porque convive isso que em você é disruptivo com. E também é você, e não é só você, você também tem um outro lado que faz um contraponto, que diz, não, mas eu não vou, né?
dar na cara da minha sogra. Também tem isso, né? Mas pode ser que escorregue e esbarre nela sem querer, querendo, né? Então, esse jogo da responsabilização é radical para a psicanálise e comporta o inconsciente. Eu também tenho que dar conta disso, né? Mas acho que isso é só uma parte da tua pergunta. Digamos então da parte mais consciente, ou sei lá, você que vai direcionando, né? Mas basicamente, retomando um pouco a pergunta, né? O direito penal tem uma, vamos chamar assim, uma linha genealógica muito clara do direito natural, que é aquele direito que basta ser humano para conhecê-lo, ou numa versão religiosa lá em São Paulo, né? É o que está escrito no coração dos homens. Então, esse direito cuja racionalidade e valor ela é intrínseca. Então, quer dizer, não fica muito difícil, na sequência, você dizer que, dada essa força, obviamente cogente da própria norma penal, e sendo o indivíduo racional, livre, igual, ele sempre se coloca em todas as suas ações diante da pergunta: o que é o certo? Para passo seguinte, sempre encontrar a resposta para o que é o certo, que é obedecer à lei. É claro que eu estou dando uma leve exagerada, mas esse é o coração da ideia, né? Esse é o centro da ideia. E aí eu queria retomar um pouquinho, se do ponto de vista psicanalítico, fazer essa aposta que o ser humano vai a todo tempo submeter a sua ação a um juízo de moralidade racional, parar, pensar, refletir. Essa regra, inclusive a priorística, né? Uma moral universal quase, e tem todos os aparatos, todos os instrumentos para sempre escolher a resposta ética, sinônimo de legal nesse caso. E aí, de novo, né? Pela minha leitura do Freud, não parece uma aposta muito... Não, não, a resposta é categórica não. Não, não, porque a gente, inclusive, né, os economistas já provaram que mesmo na coisa mais matemática dos investimentos, né, a parte afetiva interfere, todo o nosso julgamento é atravessado por questões afetivas inconscientes sobre as quais a gente não tem controle, né? Então, não, essa racionalidade ela é um verniz muito fino, muito estreito, que a gente vai tentando negociar com ela minimamente, mas as coisas escapam. Essa é a grande sacada do Freud. Olha, as coisas vazam, elas escapam, e até isso que a gente faz, a revelia de nós mesmos, implica numa responsabilização. Mas eu acho que tem uma questão que está em jogo aí também, Davi, que é a racionalização. A racionalização ela é um mecanismo de defesa que o Freud traz, que ele vai mostrando como você vai contando uma história para você mesmo e vai se convencendo dessa história para tentar administrar isso que é disruptivo. Então, por exemplo, um ódio que você tem de uma pessoa e que você manifesta de uma certa forma, mas você vai dizer, não, mas não fui eu que fiz isso, na verdade, foi ali naquele momento, a pessoa fez aqui. Você vai justificando, né? A gente vê isso o tempo todo, justificativas para tentar não falar de fato da tua motivação. E a gente tem visto isso como discursos muito consistentes, cada vez mais consistentes, tentando explicar o inexplicável do desejo, aquilo que é... Então, por exemplo, a questão do racismo, isso é muito evidente, né? Então, a pessoa tem uma atitude racista. Não, mas eu tenho um amigo que é negro, eu só namoro uma mulher negra, eu dou para uma instituição que cuida de... dou para essa instituição, e um monte de justificação. Mas, na verdade, aquele instituto é racista mesmo, é racismo estrutural, a pessoa nem percebe, está no inconsciente, mas ela é responsável por aquele gesto. Mas ela vai contando para ela uma história, porque aí eu acho que entra uma questão importante que a gente precisa pensar, né, da diferença entre, por exemplo, vergonha e culpa, que é a questão da tua imagem. A tua imagem é muito preciosa para você mesmo e para a comunidade. Como você se apresenta no social, isso já chegou num nível absurdo hoje em dia, né? A gente é muito cioso da nossa imagem narcísica para nós mesmos. Então, quando a gente tem, por exemplo, um sonho muito esquisito, onde você comete um delito ali no sonho, você acorda perturbado, às vezes é um sonho de angústia, porque você revela algo para si mesmo que fere essa imagem da vigília. Então, a gente é muito cioso disso e vai contando para nós mesmos um monte de desculpas que justifiquem o fato de que a gente não faz escolhas morais, nem éticas, nem legais, mas a gente vai contando uma história para a gente mesmo, né? Excelente, Vera, porque eu acho que aqui dá o gancho justamente para um bloco aqui que eu estou muito interessado em te ouvir, que agora sim o papel dessa culpa agora no jogo social,
penal, né, processual penal, e a coisa da responsabilidade. O nosso processo penal é organizado de uma maneira absolutamente dicotômica. Então nós temos uma vítima de um lado e um criminoso do outro. E aí, de novo, né, faxineira do Lacan, as palavras aqui não são neutras. Vítima é diferente de dizer a pessoa que sofreu um crime. Vítima já contém todo um sentido valorativo, né, de alguém violentado, né, tem uma carga, digamos, de piedade, né, vítima tem toda essa coisa já pesada. E criminoso, então, né, delinquente e tal, e não simplesmente o sujeito que causou um dano a uma pessoa. Essa cisão, ela vai, além de ser tudo preto no branco, e veja, antes que eu seja cancelado, em alguns casos é totalmente preto no branco. A moça que está andando no parque e é violentamente estuprada do nada, nós temos uma cisão muito clara, uma pessoa 100% vítima, uma pessoa 100% autora, mas a vida é um pouco mais complexa do que isso. E essa cisão ela vai permanecendo. Por exemplo, na execução da pena. A execução da pena é uma cisão. Você pega algumas pessoas e tranca num lugar, né? Essa pessoa literalmente está cindida, separada da sociedade. E o sistema vê com muita resistência projetos. O meu querido orientador, professor Alvino, já falecido, tinha um projeto de levar alunos para momentos de encontros com presos. Mas ele conseguia fazer isso porque ele foi psicólogo do sistema há 30 anos, tinha uma certa respeitabilidade e tal, mas o sistema é reativo a esse tipo de coisa. Aquela pessoa tem que ficar isolada. Então, eu vou fazer aqui um bloco de perguntas e a gente vai costurando como você quiser. A primeira é, a psicanálise tem uma pista de por que a gente gosta tanto de punir? Olha, é claro que a gente está num momento excepcional, né, da ideia, do punir, de um encolhimento mesmo das relações sociais, do espaço público, da possibilidade de diálogo, de soluções outras. Tudo está sendo respondido com a punição, e a punição como encarceramento, né? Como se isso resolvesse de fato. E se você for ver, a gente sabe, você sabe muito mais que eu, não sou o que aí. Agora eu vou ser a faxineira do advogado, mas assim, os resultados disso são péssimos, né? Quem entra no sistema carcerário sai muito pior. Então, se existia em algum momento a ideia do sujeito ali se reorganizar, ou conseguir, né, mudar a vida dele, a gente sabe que não, né? Então, o caráter é punitivo mesmo de fazer o outro sofrer. Eu acho que aí entra, se a gente for pensar em termos psicanalíticos, né, o prazer sádico que a gente tem de ver a punição do outro, do lado do outro, de ver a falta do lado do outro. Por quê, né, Davi? Porque desde pequenininho a gente vai se privando de prazeres, e vai deixando, tem uma sobra de gozo, que a psicanálise chama de gozo, né? Que não é o orgasmo, mas desse prazer a mais, que vai ficando ali na conta do que eu deixei de fazer. E a gente vai deixando de fazer um monte de coisa para poder viver em sociedade. Então, quando a gente vê alguém sendo punido, é como se dissesse, está vendo? Olha lá, né? Olha, comigo não, eu estou ótimo aqui. Você se exime, vale a pena ter se sacrificado tanto, e vale em dobro ainda punir o outro que não se sacrificou. Então, tem um gozo mesmo e sádico nesse lugar do fato da gente ver o outro ser penalizado, uma vez que a gente se penaliza tanto, né? E uma impossibilidade de pensar soluções, por conta desse prazer sádico também, né? De pensar soluções que sejam, que reforcem os laços sociais. A gente sabe que essas punições também são muito atravessadas por questões de raça, de gênero, de classe social, e aí você vai ver reproduzido nesse tipo de punição o ódio que a sociedade tem por esses grupos, né? Então, é como se instituísse aí uma forma de penalizar esses grupos por eles existirem, né? Então, juntou a fome com a vontade de comer ali, né? Do nosso sadismo e do nosso desejo de ver o outro sofrer o que a gente não quer ter que sofrer, e por isso a gente se priva de tantas coisas. E você tem a figura do bode expiatório, né? Que ele acaba respondendo por todos os pecados do mundo, principalmente os nossos, né? Então o preso leva com ele parte do meu desejo reprimido de ter cometido o crime. Sim, sim, exatamente. E também, né? Vamos pensar agora, Davi, e também a possibilidade de cometer um crime com o preso instituído, assim, legalizado. Então, esse preso merece ir para a cadeia porque ele é um bandido,
porque ele fez mal a alguém, mas a gente acha que ele pode ser torturado na cadeia. Ou seja, aí né, você tem uma dupla satisfação. Ver o outro sofrer porque você se privou do teu prazer e ter o prazer de ver o outro sofrer fazendo uma coisa que é ilegal, né? É ilegal, a tortura é crime, mas a gente sabe a vista grossa que tem para isso. Então, é o crime perfeito. É o crime perfeito, né? O encarceramento nessas condições. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, que é mais ou menos o que eu sinto quando vejo pessoas fazendo esporte na rua quando eu estou indo trabalhar. Né? Que eu tenho um bode dessas pessoas. E é obviamente porque eu não quero fazer, né? Eu tenho uma inveja ali de quem está fazendo. Aí se a pessoa tropeça e cai na calçada, você vai falar, coitadinho, ha, 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 né? Porque tem um prazer de falar. Isso é nosso, tá? Isso não é ruim. O problema é se você atropelar a pessoa sem querer. Eu acho que é aí que escapa o a mais, né? Tudo bem a gente sentir um prazerzinho sádico, mas se você sabe que você está sentindo um prazer sádico, menos chance de você brigar com aquela pessoa porque ela atravessou na tua frente, papapá. Sim. E, na verdade, o que está te motivando é uma outra questão. Não, né? você tem toda a razão, porque eu sempre faço a piada quando alguém se machuca, fazendo um spot, dizendo: eu falo para você, spot faz mal para a saúde, ninguém me ouve. Piada pode, o xiste para o Freud é uma forma maravilhosa de Que bom. botar um pouco do nosso ódio sem destruir o outro. Vera, já chegando mais para o bloco final, no meu doutorado, né, que enfim, virou esse livro que eu te mandei, com pouco recurso psicológico, mas enfim, nas leituras ali, né, porque basicamente eu desenhei essas premissas que foram incorporadas no direito penal, que é uma ciência normativa, ideal, e o meu incômodo é as ciências mais empíricas, né, as ciências não penais, validariam essa premissa? Porque uma coisa é o sujeito lá no século XVIII achar que o homem era desse jeito. Uma série de saberes andaram depois disso. Psi, neurociência, etc. E isso ficou lá encapsulado pelo direito penal, até porque, agora com uma leitura mais política, Foucaultiana, se você quiser, ele serve a uma instrumentalidade maravilhosa. Ninguém vai mexer nas premissas do penal. Punir, prender, tem uma função política maravilhosa, com uma série de custos sociais que ninguém enxerga, ou pouca gente enxerga, mas para o detentor do poder, o direito penal é maravilhoso. Sobretudo quando você tem o poder de indultar os amigos e tal, não vamos entrar por essa avenida. Filhos e tal. E aí eu também encontrei a coisa de que a culpa ela tem um papel meio ambivalente, eu queria te ouvir isso, então tem uma coisa de que você precisa ter um mínimo sentimento de culpa para você conseguir viver em sociedade, seria uma espécie de um requisito para se responsabilizar. Se você não sente nada de culpa, você nem se habilita para o jogo de enxergar o outro. Mas eu encontrei em Winnicott, né, a ideia de responsabilidade. Né, um caminho para a gente trocar a ideia de culpa por responsabilidade, e é por aí que eu sugiro que a gente tente pensar, trocar a gramática. Em vez de chamar de crime, vamos experimentar chamar de situação-problema. Houve um problema. Vera, teve um grupo de pensadores penais nórdicos, sobretudo ali na década de 70, 80, que eram os abolicionistas. E basicamente a premissa deles é, olha, não tem nenhuma racionalidade o Estado punir, vamos acabar com isso aí. O corpo social vai encontrar respostas mais interessantes. E eu não estou nem... e eles usavam esse conceito, vamos chamar de situação-problema. Então eu não estou parindo uma ideia nova. Porque os abolicionistas, quando propõem o fim da pena, eles nunca negaram a existência do conflito. O sujeito que foi furtado, né, estuprada, teve um familiar morto, né, óbvio que existe dor, é óbvio que existe conflito, é óbvio que existe dano. A pergunta dos abolicionistas apenas era, a fórmula que a gente tem para endereçar isso funciona? É racional? Né? Então, um pouco nesse caminho, trocar a ideia de crime, por enquanto, por situação-problema, e em vez de usar o fio condutor da culpa, que bota a vítima de um lado, criminoso do outro, preso de um lado, solto do outro, tudo muito dicotômico, trocar por uma chave de responsabilidade, né? Que é reconhecer o dano da relação. Né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Você falou uma coisa que casa muito aqui, me parece, com essa conversa, que é a coisa da imagem. E acho que isso fica muito claro no racismo. Né? Eu acho que o que faz o branco, não Ku Klux Klan, não o branco abertamente racista, mas aquele branco que, no seu papel de privilégio, reproduz sem querer
e ó, né, com todos os cuidados de usar essa expressão numa conversa com uma psicanalista, um comportamento racista, e você fala, você foi racista, esse sujeito se defende muito forte. Mente. Né? Ele não consegue conviver com isso. A minha hipótese é que entra nessa tomada de posição a gestão da culpa. Porque no modo como nós responsabilizamos as pessoas hoje, se eu me admitir racista, eu sou culpado, essa pessoa horrorosa, criminosa, que tem que ser cindida, babá. Então, como a consequência é o inferno, eu vou resistir até o final e dizer que eu não sou. Se a gente trocasse isso por uma chave de responsabilidade, me parece que fica muito mais simples. Né? Em vez de você colocar o outro na posição de se dizer fui racista ou sou racista, né? Colocar, me parece psicologicamente mais simples, simplesmente dizer reconheça que a sua tomada de posição causou um dano para aquela pessoa. E se responsabilize por esse dano. Que pode ser simplesmente se desculpar. Se comprometer a entender mais, a ler mais, né? Se comprometer a ser mais sensível às dores que, por exemplo, a população negra passa no nosso país. Desculpa, virou uma mini palestrinha aqui, mas porque eu queria extrair o mais de você que eu pudesse, um pouco nesse jogo de culpa e responsabilidade. Olha, eu usou um exemplo bom, nós não somos da Ku Klux Klan, mas nós somos os brancos bem-intencionados que estão na fila do inferno, com certeza. Eu e você, Davi, a gente é branco, bem-intencionado, mas sujeitos a causar danos pela nossa simples existência e ocupação de espaço público, e acho que a gente tem que se responsabilizar por isso sim, acho que você tem toda a razão, mesmo porque, como diz um historiador, que no momento eu não lembro o nome dele, ele fala, bom, como a gente pode falar de fim da misoginia enquanto a gente não viu nenhum lugar onde não existe misoginia, a gente não pode falar que a gente não é misógino. Você já viu algum lugar onde não há racismo? Então, como a gente pode dizer que nós não somos racistas? Nós estamos numa época onde isso faz parte do discurso o tempo todo. Então, a gente admitir isso é um primeiro bom passo, né? Agora, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, é muito interessante o que você traz, assim, a culpa não é patológica, a culpa é importante, exatamente, né? A culpa, ela é essa, quer dizer, eu introjetei uma lei que é super egóica, né, para o Freud, que tem essa marca do eu reconheço que são as normas do mundo e me mando fazê-las, já está introjetada, eu posso até questionar algumas coisas, mas eu já estou imbuída desse reconhecimento da lei, então é fundamental, e eu me penalizo pelo que eu faço causa ao outro, e ok, né? É um afeto, a culpa, é um afeto desconfortável, né? Ele não é exatamente fico feliz quando me sinto culpada, e a questão é exatamente isso que você traz, o que eu faço com esse mal-estar? Eu falo, putz, pisei na bola, foi mal, então tá, mas agora eu tenho que me preocupar com a vítima ou com a pessoa que sofreu aí aquilo que eu causei, ou eu tenho que me preocupar comigo mesmo e a minha culpa, porque o grande problema que a gente vê hoje é como as pessoas têm ficado tão preocupadas com elas mesmas em relação ao afeto da culpa, têm chafurdado tanto, se sentindo tão assim, totalmente uma culpa avassaladora, que elas param de se preocupar com a pessoa que supostamente teria sofrido ali o resultado desse conflito, que você está chamando dessa situação problema, né? Então, o outro desaparece, que é o caso, no exemplo que você traz da questão da branquitude, que o branco fica chorando para dizer que ele não é racista, e o outro que ele foi lá e causou, ele não está preocupado com ele, está preocupado com a imagem dele e como ele ficou ofendidíssimo e triste, infeliz, porque afinal chamaram ele de racista. O outro desaparece. Não era essa a ideia da culpa. A culpa é um afeto que o Winnicott fala, bom, o que interessa é o concern, né? Que você se interesse e se preocupe pelo outro, que você esteja voltado para tentar o que pode ser feito pelo outro, você se interessa ali, mas não ficar que é um indício que a culpa pode trazer, mas não ficar chafurdando nesse afeto. Hoje a gente está chafurdando no afeto da culpa e se vitimizando na culpa. É uma coisa muito paradoxal.
porque você vai entrando num lugar narcísico de eu e meus problemas em mim mesmo e como eu sofro de ter feito tal coisa. Gente, esse é o grande paradoxo, é o grande problema, porque você não avança ali para a sociedade para tentar pensar formas de resolver questões, né? Eu concordo com você que se trata de uma questão de responsabilização, acho que a questão da responsabilização para o Lacan é fundamental, a ética da psicanálise, desde a perspectiva lacaniana, a questão da responsabilização é central, só que responsabilizar-se pode parecer simples, mas significa justamente agregar à sua imagem esse euzinho, que é uma ilusão, que é uma imagem, né, totalmente coesa, de como eu sou bacana, de que eu sou bonitinha, eu sou inteligente, eu sou bacana, eu sou boa, eu sou uma pessoa boa, eu sou cristã, né? Como é que você vai colocar ali essa marca, né, essa ruga, essa ferida e dizer, não, mas você é meio racistinha, né, amiga? Vamos lá, né? Vamos lá. Você foi racista nessa cena, tudo bem? Não cola. Reconhecer é deformar essa imagem. Só que para nós, na psicanálise, essa imagem ela é deformada. Essa ilusão de coesão, de forma, é uma ilusão. E a gente tem que começar a abrir mão disso daí, começar a poder reconhecer o que vem de nós mesmos e que é disruptivo. Essa é a graça da psicanálise. A psicanálise não está ali para você fazer um tratamento e se conhecer e sair uma pessoa melhor no final, que é o que todo mundo fala, né? Vou fazer análise, vou me conhecer, vou sair melhor. Vou tirar as arestas e eu vou ficar mais redondinho e vou virar Buda iluminado. Não! A análise é o processo no qual você vai a duríssimas penas, que é duro, é sofrido, abrindo mão dessa imagem e se olhando no espelho e vendo as deformações, e que são deformações humanas, você não é um monstro, mais monstro do que os outros seres humanos, né? Então, a responsabilização é admitir esse outro em nós, que somos nós mesmos e que não é tão bonitinho, tão limpinho, tão perfumadinho como a nossa vã, né, ilusão de coesão e de eu, é, que é a pontinha do iceberg para o Freud, né? Quer acreditar. Então, a responsabilização, ela é difícil, porque ela fere o narcisismo. Mas é fundamental, né? É a base de tudo aqui. Uma última micro provocação e depois vou te pedir recomendações de leitura. Me parece que um tema que a gente poderia agregar aqui é o tema então da alteridade, que acho que é um tema tão em crise, né? Não sei se sempre, mas hoje me parece. O exercício da autoridade, a alteridade, né, de descentração, de se colocar no lugar do outro, de enxergar o outro, ajuda nessa tarefa de se enxergar a si mesmo, né, como imperfeito, se colocar no espelho. É uma via de mão dupla isso? A gente só se enxerga através do outro. Não tem não, isso é muito legal, Davi. Não tem eu com os meus botões. Não existe isso desde o dia 1. Tudo que eu sei de mim, eu sei no laço com o outro. Tudo que eu sei de mim é a mensagem invertida que o outro me traz, né? E como eu me alieno a isso e também como eu me separo disso. Então, esse reconhecimento de si, ele passa. Você tem assim as minhas filhas falam, mãe, você fala, tá sempre brava. Eu falo, não tô brava. Não, você fala brava. Não, mas eu não sou brava. Vocês me acham brava? Não, mas o jeito que você fala. Bom, você ouve isso 2, 3, 10 anos, um dia você fala assim, nossa, eu tenho um jeito de falar que para elas soa bravo. Tudo bem, tem uma coisinha Conelli da família, mas elas foram criadas assim, com outras referências além de mim, né? Do pai, do padrasto. Então elas têm uma outra pegada. E elas me achavam muito brava. Então, esse feedback, ou a primeira vez que uma amiga falou assim, nossa, eu acho você tão legal, eu acho você tão excêntrica. Eu falei, excêntrica? Como assim excêntrica? Aí, aquilo reverberou, porque eu estou recebendo um feedback que me fez pensar, será que eu sou excêntrica? Será que eu não sou? Você é uma figura? Eu falei, mas eu sou uma figura? É genial isso, mas e você recebe coisas boas que você não sabia que tinha, e recebe coisas ruins também. E nem tudo que você recebe vale, claro, né? Mas esse feedback, então, encontro com alteridade, é por isso que as pessoas se isolam, é por isso que elas fazem as bolhas, por isso que elas não querem o contato com o outro, por isso que elas vão procurando espelhos deste eu, para que ele se mantenha coeso, porque o contraditório aqui, ele fere também o narcisismo, ele mostra um lado teu que você não quer ver. Como é duro trabalhar, por exemplo, com homens violentos, eles não acham que eles são violentos, mas ela gosta de um homem que chegue junto, ela gosta que eu pegue nela, e ele não consegue perceber que para a mulher aquilo é uma violência, que ela está sofrendo, que ela quer ir embora, que ela quer fugir. Então, aí ele teria que se ver
e discursivamente, né? Eu sou um homem violento, ou eu sou um homem capaz de violência. E aquilo, para ele vai sofrer de se reconhecer. Então, é na alteridade que a gente, é nessas relações, é nesses encontros com o outro, e que às vezes até precisam de uma mediação para as pessoas minimamente se escutarem, para que alguém fique ali tentando falar, você ouviu o que o outro falou? Né? Que a gente vai começar a desmontar esse bonecão de Olinda, que eu chamo, do eu, que está muito mais inflacionado do que já estava na época do Freud, porque é um eu midiático, é um eu da imagem, né? E para o Lacan, que vai explorar a questão do imaginário, do simbólico, do real, essa inflação da imagem do eu, ela é extremamente nociva, porque ela vai dar margem à paranoia, às violências e agressividades, né? A gente vai ter repercussões muito ruins dessa inflação do imaginário. Né? Vera, eu poderia ficar 3 dias aqui, mas você tem o seu tempo, o podcast também. Queria te agradecer muitíssimo, foi uma conversa maravilhosa, aprendi muito. E queria te pedir, então, para o nosso ouvinte que se interessou por isso e gostaria de ler um pouco mais em psicanálise, não é um saber trivial, né? Mas o que você recomendaria como, de repente, um começo, né? Um para saber mais aqui? Olha, se a gente for pensar no Freud, me ocorre, acho que é Édipo Rei, né, que é lindíssimo, no qual justamente o Édipo vai quando ele descobre o que ele fez, mesmo inconscientemente, ele mata o pai e tem filhos com a mãe, sem saber, a princípio, que eram pai e mãe, ele se responsabiliza totalmente, né, furando os próprios olhos, então ele diz, e é muito interessante, quer dizer, mesmo inconscientemente eu me responsabilizo. Ali entra uma questão da vergonha, que é interessante também. Totem e tabu, né? Onde a gente vai, que é magistral, e no qual vai se falar da questão da lei, da introjeção da lei, de como ela permite que a civilização se organize como tal, né? Nos 3 ensaios de sexualidade, também está falando da questão da vergonha, de como que a gente diferencia isso. Agora, eu gosto dos textos, tem alguns textos, pessoal mais da criminologia, do Lacan. O Lacan tem os escritos dele e tem os novos escritos, ou outros escritos, né? E tem 2 textos, eu até peguei aqui, deixa eu dar um texto que chama A Introdução Teórica às Funções da Psicanálise em Criminologia, é um texto dele que ele vai discutir justamente essa questão do inconsciente, como tem um para além daquilo que a gente sabe da gente, né? E premissas, e também nos outros escritos, ele tem premissas a todo o desenvolvimento possível da criminologia. Né? Então, são 2 textos que ele se debruça sobre essas questões. O primeiro caso, o doutorado do Lacan é sobre uma criminosa, né? Uma mulher que tem um surto psicótico e tenta matar uma atriz famosa da época dela, e como depois ela se organizou a partir, nunca mais ela teve nenhum surto, mas que para ele a questão de responsabilidade está colocada desde sempre, né? Então, bom, não sei se são textos que se as pessoas estão familiarizadas, sentem a vontade para ler. O do Lacan são sempre um pouco mais barrocos, mas muito potentes, muito interessantes. E do Freud é literatura, né? O Freud é adorável, é uma delícia. Não tenham medo do Freud, leiam. Ele era um escritor mesmo, né? Maravilha, Vera. Muito, muito, muito obrigado. Foi gostoso. Quero me confessar aqui órfão do Quem Lê Tanta Notícia. Fiquei chateadíssimo que terminou, mas pelo menos tive a honra, a oportunidade de receber aqui. Eu agradeço muito, Davi. Adoro toda essa parte legal, adoro. Tenho amigos juristas que eu admiro muito e aprendi muito também. Que delícia, muito bom te ouvir. Agradeço o envio do livro. Vou ler assim que der. Você sabe que eu estou escrevendo, estou um pouco enlouquecida. Até me interessei, recebi um livro chama Punir, é um livro de um autor francês que eu também comecei a ler rapidamente, me interessei. E, querido, obrigada. Obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Caso você tenha dúvida ou queira deixar sugestão de tema, pode enviar e-mail para pautacriminalpodcast@gmail.com pautacriminalpodcast@gmail.com. Também, para saber dos novos episódios, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @pautacriminalpodcast e no Twitter, pautapodcast. A produção do Pauta Criminal é de Denise Tangerino.
O tema Baby Devil, que está na abertura da pauta criminal, é uma faixa produzida pelos Mook Brothers com a participação de Cássio Ferreira no sax alto. Siga Mook Brothers no Instagram e nas plataformas de streaming. Gravação e edição de Marcelo Cardoso e Sérgio Pinheiro na Casa do Podcast.